Acalme-se, eu vou te ajudar, senhora. Vamos entrar, vai ficar tudo bem, não se preocupe. O sol da tarde entrava pelas janelas embaçadas do Hospital Santa Cruz como uma lâmina de luz cansada. No corredor, o cheiro de álcool se misturava com café requentado e algo indefinível. Talvez esperança perdida, talvez apenas desinfetante barato. Era terça-feira, e o pronto-socorro fervilhava com aquele tipo de movimento que parece não ter começo nem fim. Gente doente esperando, médicos apressados, maçãs rangendo sobre o piso gasto. No balcão da recepção, Helena conferia prontuários com a precisão de quem não tolera erro. 42 anos, uniforme impecável, cabelo preso num coque perfeito. Ela era boa no que fazia, ninguém podia negar. Conhecia cada protocolo, cada medicamento, cada atalho daquele hospital como quem decora um mapa. Mas seus olhos... seus olhos tinham aquela frieza de quem aprendeu a não sentir mais nada. Ela olhava para as pessoas e via categorias. Via os pacientes como números, como problemas a serem resolvidos ou ignorados. E havia aprendido a separar, sem nem perceber mais, quem merecia atenção de quem podia esperar. Um terno bem passado recebia sorriso. Um sapato furado recebia indiferença. Foi nessa tarde que ela chegou. A porta automática abriu com um suspiro eletrônico, e uma mulher idosa entrou devagar, arrastando sandálias tão gastas que mal tinham sola. Um xale desbotado cobria seus ombros magros, e ela tremia, não só de febre, mas daquela tremura de quem carrega dor antiga e silenciosa. Seus olhos eram claros, quase transparentes, e brilhavam com uma doçura que parecia fora de lugar naquele ambiente de pressa e desespero. Ela se aproximou do balcão com passos incertos, segurando a alça de uma bolsa de pano surrada. Quando chegou perto, sua voz saiu como um fio de linha. Moça, por favor, eu tô passando mal. Será que pode me ajudar? Helena mal ergueu os olhos. Viu as roupas pobres, viu as mãos calejadas, viu tudo o que precisava ver para decidir. Apontou com a caneta para as cadeiras de plástico azul no canto da sala, sem ao menos olhar direito para o rosto da mulher. Senta ali e espera. Tem gente na frente. A voz dela era seca, cortante como gilete. Não havia raiva, o que talvez fosse ainda pior. Havia apenas indiferença total, como se estivesse falando com uma sombra. A idosa hesitou por um segundo. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas depois apenas baixou a cabeça e obedeceu. Foi até o canto mais distante da sala de espera e se sentou devagar, as mãos entrelaçadas sobre o colo. E ficou ali, quieta, rezando baixinho, movendo apenas os lábios, enquanto a febre subia e a palidez tomava conta do rosto. Meia hora depois, um homem de terno cinza entrou apressado, celular na mão, perfume caro no ar. Ele nem olhou para a fila, foi direto ao balcão e bateu com os dedos no vidro. Oh, moça, tô com dor de cabeça terrível. Preciso de atendimento agora. Tenho reunião daqui a 1 hora. Helena levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso que ela guardava para gente importante. Claro, senhor. Pode vir comigo. A sala murmurou. Uma jovem mãe com criança no colo franziu a testa. Um senhor de boné levantou a voz. E a fila? Moça? A senhora ali está esperando desde cedo. Helena nem virou a cabeça. Cada caso é um caso. Eu sei o que eu tô fazendo. E levou o homem de terno para dentro, deixando todos para trás. A mulher de chale continuava no canto, tremendo. Mas seus lábios não pararam de se mover. Ela não reclamou. Não xingou. Apenas rezou. Passou 1 hora. 2. 3. A febre piorava. A respiração ficava mais difícil. Mas Helena seguia sua rotina com aquela eficiência gelada, atendendo quem ela achava que merecia, ignorando quem não valia a pena. E quando seus olhos passavam pela mulher de chale, o que acontecia raramente, ela sentia apenas um leve incômodo, como quem vê uma mancha na parede e decide que vai limpar depois. Mas algo estava para mudar. Algo que nenhum protocolo, nenhuma frieza, nenhuma arrogância poderia impedir. Porque quando você despreza um pobre, você pode estar desprezando um anjo. E quando fecha a porta para quem sofre, você pode estar fechando a porta para Deus. A noite caiu devagar sobre o Hospital Santa Cruz, trazendo consigo aquele silêncio pesado que só existe em corredores de hospital depois que os visitantes vão embora. As luzes fluorescentes zumbiam baixinho. O cheiro de comida requentada vinha da copa. E a mulher de chale continuava esperando. Agora ela estava curvada para frente, a respiração rápida e curta,
como se cada vez que puxasse o ar fosse um esforço imenso. A pele do rosto estava branca como cera. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o xale sobre os ombros. Mas ela não gritou. Não fez escândalo. Apenas continuou ali, invisível como sempre fora a vida inteira. Foi quando a jovem mãe que esperava com o filho no colo não aguentou mais. Ela se levantou, atravessou a sala e se ajoelhou ao lado da idosa. A senhora tá bem? Deixa eu te dar um pouco de água. A mulher aceitou com um aceno leve de cabeça, bebeu 2 goles pequenos e sussurrou. Deus te abençoe, filha. A moça voltou para seu lugar e foi direto ao balcão, a voz firme mas respeitosa. Enfermeira, por favor, aquela senhora ali tá muito mal. Ela precisa ser atendida agora. Helena nem levantou os olhos da papelada. Ela vai esperar como todo mundo. Mas ela tá passando mal de verdade. Olha a cor dela. Helena largou a caneta com força, o barulho ecoando seco no balcão. Olhou para a moça com aquele tipo de olhar que congela qualquer palavra na garganta. Eu sei fazer meu trabalho, tá? Não preciso que ninguém venha me ensinar. Se ela quisesse ser atendida rápido, tinha que ter vindo num horário decente. Ou ter plano de saúde. Agora sente e para de encher. A moça voltou para o lugar, as bochechas quentes de vergonha e raiva. O filho choramingou no colo dela, sentindo a tensão no ar. E a sala inteira se encheu daquele silêncio incômodo, o tipo de silêncio que todo mundo sente quando testemunha uma injustiça mas não tem coragem de enfrentar. 10:30 da noite. 11. 11:30. Quando o relógio da parede marcava quase meia-noite, Helena finalmente chamou. Dona, a senhora de chale. Vem. A mulher tentou se levantar sozinha, mas as pernas falharam. Ela segurou na cadeira ao lado, respirou fundo e levantou devagar, cambaleando. O senhor de boné se adiantou para ajudar, mas Helena já estava virando as costas e sumindo pelo corredor. A idosa teve que caminhar sozinha, segurando na parede, arrastando os pés. No consultório improvisado, Helena colocou sentada na maca sem delicadeza. Enrolou a braçadeira do medidor de pressão com pressa, apertou demais, nem esperou a leitura estabilizar direito. Enfiou o termômetro debaixo do braço da mulher e ficou mexendo no celular enquanto esperava. Quando viu os números, franziu a testa. Pressão alta. Febre de 39. Frequência cardíaca acelerada. Mas em vez de preocupação, veio apenas irritação. A senhora tem pressão alta? Tenho, filha. Mas não tô conseguindo comprar o remédio esse mês. E por que não foi no posto de saúde antes? Eu fui, mas não tinha médico. Me mandaram vir aqui. Helena revirou os olhos e rabiscou uma receita genérica, daquelas que qualquer estagiário faria. Toma dipirona para febre e procura um clínico na semana que vem. Próximo. A mulher piscou devagar, confusa. Mas, moça, eu tô com uma dor forte aqui no peito. E minha cabeça tá rodando. Todo mundo aqui tem dor, minha senhora. Não posso fazer milagre. Se quisesse atendimento VIP, tinha que ter plano de saúde particular. Agora vai, por favor, que ainda tem gente esperando. A voz saiu fria e cortante, cada palavra escolhida para humilhar sem gritar. O médico plantonista que passava pelo corredor ouviu o tom e parou, olhando pela janela de vidro. Ele conhecia Helena havia anos, mas nunca tinha visto tanta crueldade casual. Pensou em intervir, mas estava cansado demais. E acabou seguindo em frente. A mulher levantou-se com esforço, pegou a receita com mãos tremendo e saiu. Nem chegou à porta direito e Helena já estava chamando o próximo paciente, a voz firme e profissional, como se nada tivesse acontecido. Porque para ela, realmente, nada tinha acontecido. Era só mais uma pobre. Mais uma invisível. Mais uma que a vida já tinha esquecido. Então por que ela deveria lembrar? Do lado de fora, sob a luz amarelada e fraca do poste do estacionamento, a mulher parou. Apoiou as costas na parede de tijolos ásperos, a mão no peito tentando conter a dor que apertava ali dentro. Mas não era só a dor física. Era a dor de ser nada. A dor de ser tratada como se não existisse. A dor de carregar a pobreza como uma maldição invisível. E então ela fez o que sempre fazia quando a vida doía demais. Ela ergueu os olhos para o céu. E começou a rezar. A noite estava fria. Daquele tipo de frio que corta a pele e entra pelos ossos, especialmente quando você não tem casaco grosso, apenas um xale velho e fino. A mulher se encolheu um pouco, tentando se proteger do vento que vinha do nada e trazia o cheiro de chuva distante. O estacionamento estava quase vazio.
Apenas 3 carros parados sob a luz fraca, e ao longe o barulho da cidade, buzinas, motores, vozes abafadas. Mas ali, naquele cantinho esquecido ao lado da parede do hospital, era como se o mundo tivesse parado. Ela fechou os olhos. As lágrimas vieram devagar, quentes e silenciosas, descendo pelas rugas fundas do rosto. Não eram lágrimas de raiva. Não eram lágrimas de ódio. Eram lágrimas de cansaço. De uma vida inteira sendo tratada como se não importasse. Quantas vezes ela já tinha passado por isso? Quantas portas fechadas na cara? Quantos olhares de desprezo? Quantas vezes ouviu que pobre tem que esperar, que pobre tem que se contentar, que pobre não merece o mesmo que os outros? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ela não guardava amargura no coração. Porque tinha aprendido, desde muito nova, que guardar mágoa só envenenava a alma. E ela não queria morrer com a alma envenenada. Então fez o que sempre fazia. Respirou fundo, juntou as mãos trêmulas sobre o peito e começou a falar baixinho, como quem conversa com alguém que está bem perto. Meu Jesus amado, meu filho querido. A voz saía fraca, mas firme, como se cada palavra fosse uma pedra preciosa sendo colocada aos pés de Deus. Essa moça ali dentro, ela precisa de ti. Ela esqueceu, Senhor. Esqueceu que servir os pequenos é servir a ti. Que desprezar os pobres é fechar a porta para ti mesmo. O vento soprou de novo, balançando o chale. Mas ela não se mexeu. Continuou ali, de pé, rezando com os olhos fechados e o rosto virado para o céu escuro. O coração dela tá duro, meu Deus. Tão duro que ela nem sente mais nada. Mas eu sei que ainda tem luz nela. Porque tu não crias ninguém sem luz. Às vezes a gente só esquece onde ela tá. Uma lágrima maior escorreu e caiu no chão de concreto rachado. Eu te peço, Senhor, não por mim, não pela minha dor, mas por ela. Toca o coração dela. Mostra para ela o caminho de volta. Porque ela não sabe o que está fazendo. Ela realmente não sabe. E naquele momento, enquanto a oração subia como incenso invisível, algo mudou. Não foi um trovão. Não foi um raio. Não foi nada que os olhos pudessem ver ou os ouvidos pudessem ouvir. Mas algo se moveu no invisível. Algo antigo e poderoso. Algo que toda maldade teme e toda bondade reconhece. O céu estava ouvindo. Dentro do hospital, Helena terminava de atender mais um paciente. Carimbou a ficha, entregou a receita, chamou o próximo. Tudo mecânico. Tudo frio. Tudo no automático. Mas então aconteceu. Do nada, sem aviso, uma onda de frio percorreu sua espinha. Um arrepio tão forte que ela teve que parar, a caneta suspensa no ar. Sentiu como se alguém tivesse passado a mão gelada na nuca dela. E por um segundo, apenas um segundo, o rosto da mulher de chale voltou à sua mente com uma nitidez assustadora. Ela viu os olhos claros. Viu as mãos tremendo. Viu o jeito que a idosa tinha saído, cambaleando, segurando na parede. Helena sacudiu a cabeça com força, irritada consigo mesma. Que besteira, pensou. Tô cansada demais. Preciso de café. Mas a sensação não passou completamente. Ficou ali, grudada, como uma sombra que você vê pelo canto do olho mas some quando você olha direito. Ela tentou ignorar. Chamou o próximo paciente. Voltou ao trabalho. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma inquietação pequena, quase imperceptível, como uma pedra no sapato que você não consegue tirar. A mulher de chale terminou sua oração e abriu os olhos devagar. Enxugou as lágrimas com a ponta do chale e respirou fundo. A dor no peito continuava ali, pesada e apertada. Mas agora havia uma paz estranha misturada com a dor. Uma certeza tranquila de que Deus tinha ouvido. Ela sabia que não ia melhorar naquela noite. Sabia que teria que voltar para casa sozinha, pegar 2 ônibus, caminhar 3 quarteirões. Sabia que ia chegar tarde, deitar na cama de tábuas e talvez nem conseguir dormir de tanta dor. Mas também sabia outra coisa. Sabia que a oração nunca volta vazia. Que quando você reza por alguém que te machucou, você planta uma semente que Deus vai regar. Pode demorar. Pode parecer que nada mudou. Mas uma hora a semente brota. E ela confiava nisso. Porque a fé dela não era teoria. Era vida. Era cada dia acordando e escolhendo acreditar, mesmo quando tudo dizia o contrário. Era olhar para Helena, sentir a frieza, a crueldade, o desprezo, e ainda assim rezar, salva ela, Senhor. Porque ela não sabe o que faz. Isso é fé de verdade.
Não há que aparece em corrente de WhatsApp. Não há que declara vitória quando tudo tá fácil. Mas a que fica de pé quando tudo desaba. A que perdoa quando dói perdoar. A que ama quando seria mais fácil odiar. A mulher deu um último suspiro, ajeitou o chale nos ombros e começou a caminhar devagar em direção ao ponto de ônibus. Cada passo doía. Mas ela seguia. E enquanto ela se afastava, uma luz suave, invisível aos olhos humanos, brilhou ao redor dela por um instante. Como se o céu estivesse dizendo: eu vi, eu ouvi, e eu vou agir. Porque Deus nunca ignora a oração dos humildes. Nunca deixa sem resposta o clamor de quem sofre injustiça. Pode não ser do jeito que esperamos. Pode não ser na hora que queremos. Mas Ele age. E dessa vez, Ele ia agir de um jeito que ninguém, muito menos Helena, poderia imaginar. 3 da manhã. O horário em que o mundo parece suspenso entre a noite e o dia, quando até os barulhos ficam mais baixos e o silêncio pesa diferente. No Hospital Santa Cruz, apenas o plantão noturno se arrastava, enfermeiros cansados, médicos cochilando em salas de descanso, a recepção vazia exceto por uma ou outra emergência esporádica. Helena estava na copa, tomando o terceiro café da noite. Amargo, forte, requentado. Ela olhava pela janela sem ver nada, a mente em branco, o corpo no piloto automático. Mais 4 horas e o plantão acabava. Mais 4 horas e ela poderia ir para casa, tomar banho, dormir. Mas aquela sensação estranha não tinha passado. Desde que a mulher de chale saiu, alguma coisa ficou diferente. Não era culpa. Helena não fazia ideia do que era culpa verdadeira. Fazia tempo que não sentia isso. Era mais uma inquietação. Como se tivesse esquecido de trancar a porta de casa. Como se tivesse deixado o fogão ligado. Ela tomou mais um gole de café e sacudiu a cabeça. Besteira. Só cansaço. Mas não era só cansaço. Longe dali, no barraco de madeira e lona onde morava, a mulher de chale estava deitada em sua cama simples, um colchão fino sobre tábuas, coberta com um lençol remendado. A febre tinha piorado. O corpo inteiro ardia. A dor no peito apertava como se alguém estivesse sentado em cima dela. Ela não conseguia dormir. Virou-se de lado devagar, gemendo baixinho, e seus olhos pousaram sobre o pequeno altar que tinha montado no canto do cômodo. Uma mesinha de madeira. Uma imagem de Nossa Senhora, pequena e simples, com as cores meio apagadas pelo tempo. Uma vela quase no fim. Um terço de madeira desgastado de tanto ser rezado. Com esforço, ela se levantou. As pernas tremiam. A cabeça rodava. Mas ela precisava rezar de novo. Não por ela. Por Helena. Se arrastou até o altar. Se ajoelhou no chão de cimento frio e juntou as mãos. A vela bruxuleava, lançando sombras dançantes na parede descascada. Minha mãe querida. A voz saiu rouca, cansada. A moça do hospital. Ela precisa de ti. Ela esqueceu quem é. Esqueceu que um dia também foi criança. Que um dia também foi pobre. Que um dia também precisou de ajuda. Lágrimas escorriam sem parar agora, caindo no chão frio. Eu sei que tu conhece a dor dela, mãe. Sei que tu sabe o que endureceu aquele coração. Então eu te peço, vai até ela. Mostra para ela o que ela não consegue ver sozinha. Porque se alguém pode amolecer um coração de pedra, é tu. E então ela fez algo que poucos fariam. Pegou o terço, apertou contra o peito e começou a rezar, não por si mesma, não pela própria cura, mas por Helena. Cada Ave Maria era um pedido de misericórdia para quem tinha sido cruel. Cada Pai Nosso era um apelo por luz para quem escolheu as trevas. A vela tremulou e quase apagou, mas continuou acesa, como se algo a mantivesse viva. E foi nesse momento, nesse exato momento de oração pura e sacrificial, que o céu se moveu. De volta ao hospital, Helena terminava de organizar a papelada do plantão. Ia guardar tudo na gaveta quando sentiu de novo aquele frio na espinha. Mais forte dessa vez. Muito mais forte. Ela parou, a mão congelada no ar. O corredor estava vazio. Silencioso. Mas havia algo diferente. Como se o ar tivesse ficado mais pesado. Como se alguém estivesse observando. Helena virou a cabeça devagar e olhou para o corredor comprido que levava à ala de internação. Estava tudo normal. Luzes fluorescentes. Piso brilhando. Portas fechadas. Mas então, todas as luzes piscaram ao mesmo tempo. Uma vez. 2 vezes. E apagaram. Escuridão total. Silêncio absoluto.
Nem o bip dos monitores. Nem o zumbido do ar-condicionado. Nem o barulho distante da rua. Nada. Como se o mundo inteiro tivesse sumido e só restasse aquele corredor, aquela escuridão, aquele silêncio que parecia vivo. O coração de Helena disparou. Ela quis gritar, mas a voz não saiu. Quis correr, mas as pernas não obedeceram. E então, bem no final do corredor, uma luz começou a aparecer. A luz não vinha de lâmpada nenhuma. Não era branca e fria como as fluorescentes do hospital. Não era amarela como os postes da rua. Era dourada, suave, quente, como se o sol estivesse nascendo dentro daquele corredor, mas sem queimar, sem ofuscar, apenas brilhando. Helena ficou paralisada. Cada músculo do corpo estava tenso, rígido. O coração batia tão forte que ela sentia nas têmporas, nos pulsos, na garganta. Queria correr, queria gritar, mas alguma coisa maior que o medo a mantinha ali, de pé, incapaz de se mover. A luz crescia devagar, preenchendo o corredor. E quanto mais crescia, mais o silêncio ficava denso. Não era um silêncio de ausência. Era um silêncio de presença. Como quando você entra numa igreja vazia de madrugada e sente que não está sozinho. Como quando você olha para o céu estrelado e percebe que é pequeno demais para entender o que está vendo. Helena tentou respirar, mas o ar parecia pesado. Tentou pensar, mas a mente estava em branco. Tudo o que conseguia fazer era olhar. Olhar e sentir. Sentir que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. A luz foi tomando forma. Não de repente. Não de forma abrupta. Mas devagar, como uma pintura sendo revelada pincelada por pincelada. Primeiro veio o contorno, uma silhueta humana, feminina, delicada. Depois as cores, azul celeste, branco puro, dourado reluzente. E por fim, o rosto. Helena caiu de joelhos. Não porque quis. Não porque decidiu. Mas porque as pernas simplesmente cederam, como se todo o peso do mundo tivesse desabado sobre ela de uma vez. Ela ouviu o barulho seco dos próprios joelhos batendo no chão frio, sentiu a dor aguda subindo pelas coxas, mas nada disso importava. Porque diante dela estava a mulher. A mesma que ela tinha desprezado horas atrás. A mesma que esperou 3 horas numa cadeira de plástico. A mesma que saiu cambaleando, segurando na parede, enquanto Helena virava as costas sem um pingo de compaixão. Mas agora ela não era mais uma idosa pobre de roupas surradas. Agora ela era luz. Era paz. Era tudo que Helena nunca tinha conseguido entender, mas sempre soube que existia em algum lugar longe dela. O chale desbotado tinha se transformado num manto azul celeste que brilhava como se tivesse estrelas vivas costuradas nele. O rosto enrugado agora irradiava uma beleza impossível de descrever, não a beleza de juventude, mas a beleza de eternidade. Os olhos claros eram oceanos de compaixão tão profunda que Helena sentiu como se estivesse sendo vista por dentro, até os cantos mais escuros que ela mesma tinha esquecido que existiam. E ela sorria. Não era um sorriso de julgamento. Não era um sorriso de superioridade. Era o sorriso de uma mãe que encontra o filho perdido depois de anos procurando. Helena tentou falar, mas apenas um soluço saiu. A mulher deu um passo à frente. Seus pés descalços não faziam barulho. Era como se estivesse flutuando a milímetros do chão. E quando ela abriu a boca, a voz que saiu era música. Era mel. Era o som que você ouve quando fecha os olhos e lembra da voz da sua mãe te acordando quando você era criança. Helena. Um nome. Apenas um nome. Mas a forma como ela disse, foi como se, pela primeira vez na vida, Helena realmente soubesse quem ela era. Helena, filha amada. Filha. Amada. 2 palavras que Helena não ouvia há tanto tempo que nem lembrava mais quando tinha sido a última vez. 2 palavras que derrubaram todos os muros que ela tinha construído ao redor do coração. Por que teu coração se tornou pedra? A pergunta não veio com raiva. Veio com dor. Como se a mulher estivesse sentindo cada grão de dureza que Helena carregava dentro de si. Quando me viste ontem à noite, não me reconheceste. Helena soluçou mais forte, as lágrimas caindo sem controle agora. Quando me desprezaste, desprezaste meu filho. Cada palavra era uma flecha certeira, mas não de julgamento. Era verdade pura, nua, sem filtro. E a verdade dói justamente porque é verdade. A mulher se ajoelhou. Ela, a rainha do céu, se ajoelhou diante de Helena. Estendeu a mão e tocou o rosto molhado de lágrimas da enfermeira. O toque era tão suave, tão cheio de amor,
que Helena sentiu como se estivesse se desfazendo. Como se tudo que ela tinha sido até aquele momento estivesse derretendo e sobrando apenas uma criança assustada e perdida. Mas eu vim, não para condenar-te. A voz era firme agora. Tinha aquela firmeza que só mães têm. A firmeza que não permite que um filho se perca. Vim para chamar-te de volta. Helena chorou tanto que não conseguia mais respirar direito. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou por todos os anos que passou fingindo que não sentia nada. Chorou por todos os pacientes que tratou mal. Chorou por ter esquecido quem ela era. Chorou por ter se tornado exatamente o tipo de pessoa que um dia jurou nunca ser. A mulher segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou fundo, fundo nos olhos de Helena. Vem, filha. Preciso mostrar-te o que não podes ver com teus próprios olhos. E então ela tocou a testa de Helena. E o mundo desapareceu. Quando Helena abriu os olhos de novo, não estava mais no corredor do hospital. Estava num lugar que não tinha chão, não tinha teto, não tinha paredes. Era apenas espaço, luz, silêncio. Como estar dentro de uma nuvem, mas sem a sensação de queda. Como estar debaixo d'água, mas sem a falta de ar. E a mulher estava ali. Mais clara agora. Mais real. Tão real que Helena podia ver cada fio do manto azul, cada detalhe das mãos delicadas, cada nuance daquele rosto que era, ao mesmo tempo, o rosto da idosa pobre e o rosto da rainha dos anjos. Quem é a senhora? Helena conseguiu sussurrar, embora no fundo já soubesse a resposta. A mulher sorriu de novo, aquele sorriso que partia e curava ao mesmo tempo. Eu sou a mãe de Deus, a mãe dos pobres, a mãe dos esquecidos, e também a tua mãe, Helena. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram de desespero. Eram de reconhecimento. Como quando você volta para casa depois de anos perdido e reconhece o cheiro, a luz, o jeito que a porta rende. Eu não sabia. Eu não sabia que era a senhora. Maria, porque agora Helena sabia que era ela, a própria Virgem Maria, balançou a cabeça devagar. E se soubesses, terias me tratado diferente? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina afiada. Helena baixou a cabeça, a vergonha pesando como chumbo. Exatamente, filha. Exatamente. Maria deu um passo à frente e ergueu o rosto de Helena com a mão, obrigando-a a olhar nos olhos. Tu me tratarias melhor se soubesses quem eu era. Mas e os outros? E todos os outros pobres, doentes, esquecidos que passaram por ti? Eles também são meu filho. Cada um deles. Quando desprezas um, desprezas a Cristo. Quando fechas a porta para um, fechas a porta para Deus. A voz era suave, mas cortante. Cada palavra entrava fundo, desenterrando camadas e camadas de orgulho, de egoísmo, de frieza que Helena tinha acumulado ao longo dos anos. Eu vi, Helena. Vi como trataste aquela mãe com um filho doente. Vi como ignoraste aquele senhor de boné que tentou te chamar. Vi como sorriste para o homem rico e desprezaste os humildes. Helena soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu me perdi. Não sei quando aconteceu, mas eu me perdi. Maria segurou as mãos dela com firmeza e as afastou do rosto. Eu sei quando aconteceu. Eu vi tudo. Vi quando decidiram que eras boa demais para atender os pobres. Vi quando começaste a acreditar que vales mais porque tens diploma. Vi quando o orgulho entrou e o amor saiu. Cada frase era uma verdade que Helena tinha fingido não ver durante anos. E agora não havia como fugir. Não havia como mentir. Diante de Maria, tudo estava nu e exposto. Mas também vi outra coisa. A voz de Maria ficou mais suave agora, quase um sussurro. Vi a menina que foste. A criança pobre de pés descalços que prometeu ser diferente. A jovem que entrou na enfermagem para ajudar. O coração bom que ainda existe, escondido debaixo de tanta dureza. Helena ergueu os olhos, surpresa. Ainda existe. Maria sorriu, e pela primeira vez era um sorriso de esperança pura. Sempre existe, filha. Sempre. Por mais enterrado que esteja, sempre há uma centelha. E é por isso que estou aqui. Não vim para te destruir. Vim para te salvar. Mas para isso, precisas ver. Ela tocou novamente a testa de Helena. Precisas ver o que fizeste. Precisas ver o que poderias ter feito. E precisas ver o que ainda podes fazer. E o espaço ao redor começou a mudar. As luzes se moveram. As formas surgiram. E Helena entendeu,
com um arrepio de terror e admiração, que estava prestes a ver sua própria vida, não como ela contava para si mesma, mas como realmente era. Maria segurou sua mão com firmeza. Não tenhas medo. Eu estarei contigo. Sempre estive. Mesmo quando não me viste. Mesmo quando não me ouviste. Eu nunca te abandonei, Helena. Nunca. E então as visões começaram. A primeira imagem surgiu como neblina se dissipando. Helena viu uma casa pequena, de tijolos sem reboco, telhado de zinco, chão de cimento batido. Reconheceu imediatamente. Tinha passado anos tentando esquecer, mas o corpo não esquece. O coração não esquece. Era a casa da infância. E ali, no quintal de terra batida, estava uma menina de 7 anos, de pés descalços, vestido remendado, cabelo preso com elástico velho. A menina era ela, Helena. Ela se viu brincando com boneca de pano, rindo sozinha, inventando histórias. Viu a avó, aquela mulher de costas curvadas e mãos calejadas, chegando do trabalho com uma sacolinha de pão. Viu a avó se ajoelhando no chão, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora, rezando em voz baixa enquanto a panela de feijão fervia no fogão. Protege minha neta, Mãe Santíssima. Faz dela uma mulher de bem. Uma mulher que ajuda os outros. Não deixa ela esquecer de onde veio. A oração ecoou no espaço, e Helena sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito. Ela tinha esquecido. Tinha esquecido completamente. A cena mudou. Agora era a escola. Helena viu a si mesma, com uns 10 anos, sentada no fundo da sala, tentando esconder o caderno rasgado. Viu os colegas rindo dela porque o sapato estava furado. Viu a professora chamando atenção, mas sem maldade, apenas cansaço. Helena, você precisa de material novo. E viu a si mesma saindo da escola com a cabeça baixa, as bochechas quentes de vergonha, jurando em silêncio: quando eu crescer, nunca mais vou ser humilhada. Nunca mais vou ser pobre. Nunca mais vou deixar ninguém me tratar assim. Maria apertou a mão de Helena. Viste? Foi aí que a ferida começou. A dor de ser desprezada. E em vez de curar essa dor com amor, tu a deixaste virar veneno. Helena chorava sem parar agora, mas não conseguia desviar os olhos. A cena mudou de novo. Agora era ela, já adulta, recém-formada, usando o uniforme branco pela primeira vez. Havia orgulho no rosto. Havia esperança. Ela entrava no hospital, cheia de sonhos, querendo ajudar, querendo fazer diferença. Eu era boa. Helena sussurrou. Eu queria ser boa. E eras. Maria respondeu suavemente. No começo, eras. Mas então as imagens começaram a acelerar. Ano após ano. Helena viu como foi mudando. Viu quando começou a reparar nas roupas dos pacientes. Viu quando sorriu pela primeira vez para alguém rico enquanto ignorava alguém pobre. Viu quando fez a primeira piada cruel sobre gente que não cuida da saúde. Viu quando parou de ver pessoas e começou a ver categorias. E pior, viu os rostos. Os rostos dos que ela feriu. Uma mãe com filho doente, chorando porque Helena tratou com frieza e a criança piorou durante a noite. Um idoso que morreu sozinho porque Helena não quis perder tempo ouvindo suas queixas. Uma jovem grávida que perdeu o bebê porque Helena achou que era exagero e não chamou o médico a tempo. Cada rosto era uma punhalada. Cada lembrança era um peso de chumbo no peito. Para, por favor, Helena implorou, caindo de joelhos. Eu não aguento mais. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha machucado tanta gente. Mas Maria não parou. Porque o arrependimento verdadeiro exige que a gente veja. Não dá para se arrepender do que a gente nega. Não dá para mudar o que a gente esconde. Precisas ver tudo, filha. Até o fim. A próxima visão foi diferente. Não era o passado. Era outra coisa. Um futuro possível. Um caminho que Helena estava trilhando sem perceber. Ela se viu 10 anos mais velha. Cabelos grisalhos. Rosto mais duro. Morando sozinha num apartamento grande e vazio, cheio de móveis caros e nenhuma fotografia na parede. Nenhum amigo visitando. Nenhuma ligação no telefone. Apenas silêncio e solidão. Viu a si mesma sentada no sofá de couro, assistindo TV sem prestar atenção, comendo comida congelada direto da bandeja. Viu o vazio nos próprios olhos. Aquele vazio de quem tem tudo e não tem nada. E então a cena mudou para o velório. Seu próprio velório. O caixão era caro. As flores, abundantes. Tudo impecável, como Helena sempre gostava que as coisas fossem.
Mas havia apenas 3 pessoas ali. 3. Um colega de trabalho que veio por obrigação. Uma vizinha que mal a conhecia. E um sobrinho distante que só queria saber da herança. Nenhum choro verdadeiro. Nenhuma saudade real. Apenas formalidade. Helena sentiu o peito apertar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Uma dor que não era física, mas era pior que qualquer dor física. A dor de perceber que tinha desperdiçado uma vida inteira. É isso que vai acontecer comigo? Ela perguntou, a voz quebrando. Maria balançou a cabeça devagar. É o que aconteceria, se continuasses no caminho em que estavas. Mas ainda há tempo, Helena. Ainda há tempo de mudar. A última visão foi a mais difícil. Helena se viu diante de Cristo. Não num trono de glória. Não num palácio celestial. Mas num lugar simples, de luz suave, onde apenas 2 pessoas existiam, ela e ele. Jesus a olhava com aqueles olhos que veem tudo. E Helena, na visão, tentava se justificar. Tentava explicar. Tentava argumentar que tinha sido uma boa profissional, que nunca tinha roubado, que sempre fez seu trabalho direito. Mas ele apenas perguntou uma coisa. Onde estava teu amor? E ela não tinha resposta. Tentou falar, mas nada saiu. Porque não havia resposta. Não havia justificativa. Não havia desculpa que cobrisse a frieza, o egoísmo, a dureza de coração. Jesus continuou. Quando eu tive fome, tu me alimentaste. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Eu não. Quando eu estava doente, tu me visitaste. Quando eu estava sozinho, tu me consolaste. Quando eu estava com dor, tu me aliviaste. Cada pergunta era uma flecha de fogo. E Helena sabia no fundo da alma, que a resposta era não. Não, não, não. E então Jesus disse a frase que a destruiu completamente. Tiveste todas as oportunidades. Todos os dias. Todos os pacientes. Cada rosto era meu rosto. Cada mão estendida era minha mão. Mas tu escolheste ver apenas o que querias ver. Helena caiu de joelhos na visão, e caiu de joelhos na realidade, soluçando com uma força que parecia arrancar pedaços de dentro dela. Eu não quero isso. Eu não quero esse fim. Por favor, por favor. Maria segurou, apertando-a contra o peito, acariciando os cabelos como uma mãe faz com um filho que chora. Eu sei, filha. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Porque o arrependimento verdadeiro transforma tudo. Porque nunca é tarde quando o coração se abre de verdade. Helena agarrou o manto de Maria, chorando sem controle. Me ensina como voltar, como consertar, como ser quem eu deveria ter sido. Maria ergueu o rosto dela com ternura infinita. Primeiro, precisas ver quem eu era quando vestia as roupas de pobre. E a última visão começou. Helena viu a mulher do chale, não como idosa, mas em fragmentos de uma vida inteira. Viu uma jovem mãe, pobre e magra, ninando um bebê doente no meio da noite, rezando enquanto as lágrimas caíam. Viu essa mesma mulher trabalhando na roça sob o sol escaldante, as mãos sangrando, mas cantando hinos de louvor. Viu ela dividindo pouco pão que tinha com vizinhos ainda mais pobres. Viu ela cuidando do marido paralítico por 20 anos, lavando, alimentando, rezando, sem nunca reclamar. Viu ela sendo humilhada em filas de banco, em postos de saúde, em repartições públicas, sempre com a mesma paciência, sempre com a mesma fé, sempre rezando por quem a maltratava. Cada imagem era um testemunho de santidade silenciosa. E Helena entendeu. Entendeu que tinha desprezado uma santa. Que tinha fechado a porta para alguém que carregava Deus dentro de si. Que tinha tratado como lixo alguém que era pura luz. Ela rezou por mim. Helena sussurrou, chocada. Depois de tudo que eu fiz, ela rezou por mim. Maria sorriu através das lágrimas. Sim, ela também chorava. Porque é isso que os santos fazem, filha. Amam quando dói amar. Perdoam quando seria mais fácil odiar. Rezam por quem os fere. E foi a oração dela que me trouxe até ti. Helena desabou completamente. Todas as defesas caíram. Todo o orgulho se desfez. Tudo que restou foi uma mulher quebrada, arrependida, desesperada para mudar. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Maria a abraçou forte. Já te perdoei antes mesmo de vires. Mas agora precisas ir e fazer o que eu te mostrei. Precisas reparar o que podes reparar. Precisas viver o amor que esqueceste. As visões começaram a desaparecer.
A luz começou a diminuir. E Helena sentiu que estava voltando. Não me abandona, ela implorou. Maria tocou seu rosto uma última vez. Nunca te abandonei, filha. Nunca. E nunca vou abandonar. Agora vai. E lembra, servir os pequenos é servir a Deus. Cada ato de amor é uma oração. Cada gesto de bondade é um milagre. E tudo escureceu. Helena acordou no chão frio do corredor. O corpo doía como se tivesse caído de uma altura imensa. A cabeça latejava. A garganta estava seca, arranhando. E as lágrimas tinham secado no rosto, deixando a pele esticada e ardendo. Ela ficou ali deitada por um tempo que não conseguia medir. Podia ter sido 1 minuto. Podia ter sido 1 hora. O tempo tinha perdido sentido. Aos poucos, foi percebendo onde estava. O chão de linóleo do hospital. O cheiro de desinfetante. O zumbido baixo do ar-condicionado que tinha voltado a funcionar. As luzes fluorescentes piscando de volta à vida, uma por uma. Tudo voltará ao normal. Mas nada, absolutamente nada, seria normal de novo. Helena se sentou devagar, as mãos tremendo tanto que mal conseguia apoiá-las no chão. Olhou ao redor. O corredor estava vazio. Silencioso. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela tivesse apenas desmaiado e acordado. Mas ela sabia. Sabia que não tinha sido desmaio. Sabia que não tinha sido sonho. Sabia, com cada fibra do seu ser, que tinha estado diante da Virgem Maria. Que tinha visto sua própria vida despida de todas as mentiras. Que tinha sido julgada, quebrada e, milagre dos milagres, perdoada. E então veio a memória mais forte, a mulher de chale. A idosa que ela tinha desprezado. A santa que tinha rezado por ela. A pessoa que ainda estava viva, em algum lugar da cidade, sozinha, doente, precisando de ajuda. Helena se levantou num impulso, cambaleando, segurando na parede. O coração disparado. A mente acelerada. Eu preciso encontrá-la. Preciso pedir perdão. Preciso ajudar. Correu até a recepção, os passos ecoando no corredor vazio. Chegou no balcão e começou a revirar as fichas de atendimento com desespero. Papel voando. Pastas caindo. As mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar nada. Cadê? Cadê a ficha dela? A senhora de chale. Por favor. A recepcionista do turno da manhã tinha acabado de chegar e olhava assustada. Helena? Você tá bem? Você tá branca. A ficha. Helena quase gritou. A mulher idosa que atendi ontem à noite. Eu preciso do endereço dela. A moça piscou, confusa, mas começou a procurar no sistema. Que horas foi? Quase meia-noite. Ela estava de chale, roupa simples, febre alta. Os dedos corriam pelo teclado. Helena segurava a beirada do balcão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Achei, mas tá incompleto. Só tem o nome, Maria. E um bairro, Vila Esperança. Mais nada. Maria. O nome ecoou dentro de Helena como um sino. Claro. Claro que era Maria. Ela anotou o endereço com mãos tremendo, agradeceu sem nem olhar direito e saiu correndo. Pediu dispensa alegando emergência familiar. O supervisor tentou argumentar, mas havia algo no olhar de Helena, um desespero, uma urgência, que o fez apenas acenar com a cabeça. 20 minutos depois, Helena estava no carro, dirigindo pelas ruas ainda vazias da manhã. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Mas ela mal via. Só conseguia pensar na mulher, na oração, nas visões, nas palavras de Nossa Senhora. Vai e repara o que podes reparar. Chegou na Vila Esperança quando o bairro começava a acordar. Ruas de terra, casas simples, crianças indo para a escola, gente abrindo portão para trabalhar. Um mundo que Helena tinha passado anos ignorando, desprezando, fingindo que não existia. Mas agora via tudo com olhos novos. Via a dignidade em cada rosto. Via a luta em cada passo. Via Deus em cada esquina. Parou o carro e começou a perguntar. Casa por casa. Pessoa por pessoa. A senhora conhece uma idosa chamada Maria? De chale. Tava doente ontem. Tem muita Maria aqui, filha. Ela é assim. Cabelo grisalho. Olhos claros. Mora sozinha. Até que uma senhora parou e apontou. Ah, a Dona Maria da rua de baixo. Tadinha. Tava muito mal ontem. Os vizinhos estão lá com ela agora. Helena correu.
Desceu a rua de terra, o coração disparado, e viu um barraco pequeno de madeira e lona, porta entreaberta, vozes baixas vindo de dentro. Entrou sem bater. Dentro, havia 5 ou 6 pessoas em volta de uma cama de tábuas. Rezavam o terço em voz baixa. E ali, deitada, com o rosto pálido e os olhos fechados, estava ela. A mulher de xale. Maria. Helena sentiu as pernas falharem de novo. Avançou cambaleando, empurrando gente sem querer, e caiu de joelhos ao lado da cama. As pessoas olharam assustadas. Uma delas ia protestar, mas Helena já estava falando, ou melhor, soluçando. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. As mãos dela agarraram as mãos frias da idosa. Eu fui cruel, fui desumana, mas Nossa Senhora me mostrou quem a senhora é, me mostrou o que eu fiz, e eu preciso do seu perdão, preciso. A mulher abriu os olhos devagar. Aqueles olhos claros, cansados, mas ainda cheios de doçura. E sorriu. Sorriu com aquela paz que só quem conhece Deus de verdade consegue ter. Ergueu a mão trêmula e tocou o rosto molhado de Helena. Filha, eu já te perdoei ontem mesmo. A voz saiu fraca, mas firme. Quando rezei por você, eu já tinha perdoado. Porque é isso que Jesus ensinou. Perdoar antes mesmo de pedirem. Amar antes mesmo de merecerem. Helena chorava tão forte que mal conseguia respirar. Eu vou cuidar da senhora. Vou levar para o hospital. Vou pagar o que for preciso. Vou. Mas a mulher apertou sua mão com uma força surpreendente. Não, filha. Não é de mim que você precisa cuidar agora. Ela apontou para fora, pro bairro, pra rua. É deles. De todos eles. Dos pobres. Dos doentes. Dos esquecidos. Levanta e vai fazer o bem que Deus te chamou para fazer. Essa é a reparação que Ele quer. Helena entendeu. Entendeu que não era sobre um gesto isolado. Não era sobre pagar uma conta de hospital. Era sobre mudar de vida. Completamente. Era sobre se tornar quem ela sempre deveria ter sido. Ela beijou a mão da idosa, agradeceu, prometeu voltar, e cumpriu. Nos dias seguintes, Helena mudou. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. Voltou ao hospital diferente. Mais suave. Mais atenta. Mais humana. Os colegas estranharam. Alguns desconfiaram. Mas ela não se importou. Começou a atender todos da mesma forma, ricos ou pobres, bem vestidos ou maltrapilhos. Começou a ouvir de verdade. A olhar nos olhos. A tocar com cuidado. A lembrar que cada paciente era uma pessoa, com uma história, com uma dor, com uma dignidade sagrada. E mais, começou a ir além. Organizou mutirões de saúde gratuitos nos bairros pobres. Visitava os pacientes em casa, levava remédio, comida, companhia. Pagou do próprio bolso tratamentos para quem não podia. Criou um fundo de emergência no hospital para garantir que ninguém fosse humilhado por ser pobre. Cada plantão começava com uma oração. Que eu veja em cada rosto teu rosto, Maria. Que eu sirva em cada mão a tua mão. E a cada dia, sentia a presença dela. Uma paz. Um perfume de rosas que aparecia do nada. Uma força que não era sua. Porque Maria nunca abandona quem se entrega de verdade. 3 meses se passaram. E o Hospital Santa Cruz não era mais o mesmo. No começo, a mudança de Helena foi recebida com desconfiança. Os colegas comentavam nos corredores, nos intervalos, na copa. O que deu nela? Tá doente. Deve ser culpa católica. Riam. Faziam piada. Alguns até imitavam, com sarcasmo, o jeito como ela agora se curvava para ajudar pacientes a se levantar, ou como segurava a mão de idosos enquanto explicava os procedimentos. Mas Helena não respondia. Não se defendia. Apenas continuava. Porque tinha aprendido algo nas visões que Maria lhe mostrará. Palavras convencem, mas exemplos transformam. E ela não estava ali para convencer ninguém. Estava ali para reparar, para servir, para amar. Um dia, uma auxiliar de enfermagem jovem, chamada Jéssica, parou Helena no corredor. A moça tinha os olhos marejados. Posso te fazer uma pergunta? Helena parou, o coração já apertando. Esperava mais uma crítica, mais uma piada. Claro. Jéssica respirou fundo. O que aconteceu com você? Eu trabalho aqui faz 2 anos e sempre te achei, sei lá, fria. Mas agora você parece outra pessoa. E eu queria saber,
porque eu tô me sentindo como você era antes. E eu não quero ser assim. Foi a primeira vez que Helena contou. Não contou tudo. Algumas coisas eram sagradas demais para serem ditas em voz alta. Mas contou o essencial. Contou sobre a mulher de Chale. Sobre ter sido cruel. Sobre o arrependimento que veio como um raio partindo o peito. Sobre ter pedido perdão. Sobre estar tentando, todos os dias, ser diferente. Jéssica ouviu tudo em silêncio. E quando Helena terminou, a moça apenas disse: eu também quero mudar. E mudou. Nos meses seguintes, Jéssica se tornou a sombra de Helena. Aprendeu a olhar nos olhos. A ouvir com paciência. A tocar com ternura. E ela, por sua vez, influenciou outras. Mais auxiliares. Mais enfermeiros. Até alguns médicos começaram a reparar. O que Helena tinha começado sozinha estava se espalhando como fogo manso. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistência. Houve quem a odiasse por dar trabalho extra. Houve quem a acusasse de querer aparecer. Houve até uma reunião da diretoria onde tentaram adverti-la por gastar recursos do hospital com pacientes que não eram prioridade. Helena ouviu tudo calada. E quando terminaram, ela disse apenas: eu entendo, mas eu não vou parar. Se precisarem me demitir, demitam. Mas enquanto eu estiver aqui, vou tratar cada pessoa como se fosse minha mãe, meu pai, meu filho. Porque é isso que Jesus faria. Houve um silêncio tenso. O diretor olhou para ela, estudando. Ela não desviou o olhar. Não estava desafiando. Estava apenas sendo firme. Tinha aprendido isso com Maria. Amor não é frouxidão. Amor é força mansa. O diretor suspirou. Tá bom, Helena. Continua. Mas não me arruma processo, pelo amor de Deus. Ela sorriu de leve. Pode deixar. Uma tarde, Helena estava organizando doações de remédios na recepção quando ouviu uma voz conhecida. Com licença. Helena? Virou-se e o coração quase parou. Era a jovem mãe. Aquela que tinha tentado chamar sua atenção na noite em que tudo mudou. A que tinha oferecido água para Dona Maria. A que ela tinha mandado calar a boca. Helena sentiu a vergonha subir como fogo. Mas não fugiu. Respirou fundo e foi até a moça. Oi, eu me lembro de você. A moça piscou, surpresa. Sério? Sim. E eu te devo um pedido de perdão. A jovem franziu a testa, sem entender. Naquela noite que você tentou me avisar sobre a senhora idosa, eu fui grosseira com você. Muito grosseira. E você só estava tentando ajudar. Me perdoa. A moça ficou em silêncio por um momento. Depois, os olhos se encheram de lágrimas. Eu nem acreditei quando ouvi que você tinha mudado. Achei que era mentira. Mas você realmente mudou, né? Helena acenou devagar, os próprios olhos úmidos. Eu tô tentando. A moça sorriu através das lágrimas e a abraçou. Um abraço apertado, verdadeiro. Obrigada. Obrigada por mudar. Foi o primeiro de muitos abraços assim. Aos poucos, pessoas que Helena tinha ferido começaram a voltar. Algumas só para ver se era verdade. Outras para perdoar. Outras ainda para pedir ajuda, porque agora sabiam que ela ajudaria. E Helena recebia todas. Com humildade. Com gratidão. Com amor. Toda semana, sem falta, Helena visitava a Dona Maria. Levava remédios. Levava comida. Levava companhia. Sentava na beirada da cama de tábuas e conversavam. Sobre fé, sobre vida, sobre Deus. Dona Maria nunca se recuperou completamente. A saúde era frágil, o corpo velho. Mas havia uma alegria nela que nenhuma doença conseguia roubar. Um dia, Helena perguntou: Dona Maria, como a senhora consegue ser feliz mesmo sofrendo tanto? A idosa sorriu, aquele sorriso que parecia vir de muito longe. Porque eu sei que nada disso é em vão, filha. Cada dor tem um propósito. Cada sofrimento vira semente. E olha só, minha dor virou tua conversão. Minha oração virou tua transformação. Como eu não seria feliz? Helena segurou a mão calejada da velha e chorou de gratidão. A senhora me salvou. Dona Maria balançou a cabeça devagar. Não fui eu, filha. Foi Nossa Senhora. Eu só rezei. Ela fez o resto. E sempre que Helena ia embora, levava algo mais precioso que qualquer tesouro. A certeza de que Deus usa os pequenos, os pobres,
os esquecidos para salvar os que se acham grandes. 6 meses depois da aparição, o Hospital Santa Cruz inaugurou o Núcleo de Atendimento Humanizado. Foi ideia de Helena, mas apoiada por tantos outros que tinham visto a mudança acontecer. Era um espaço dentro do hospital onde qualquer pessoa, rica ou pobre, recebia atenção integral, escuta, cuidado, dignidade. Havia voluntários treinados por Helena. Havia médicos que abraçaram a causa. Havia até um pequeno altar ecumênico, com uma imagem de Nossa Senhora bem no centro. No dia da inauguração, havia jornalistas, autoridades, gente importante. Mas Helena pediu uma coisa, que Dona Maria estivesse presente. Levaram a idosa numa cadeira de rodas. Ela estava frágil, mas sorridente. Quando chamaram Helena para falar, ela foi até o microfone, mas antes se ajoelhou ao lado de Dona Maria e beijou sua mão. A sala ficou em silêncio. Helena então se levantou e disse: "Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser chamada de exemplo. Porque eu fui, durante anos, a pessoa que menos amava neste hospital. Mas essa mulher aqui", apontou para Dona Maria, "ela me ensinou o que é amor de verdade. Ela rezou por mim quando eu fui cruel com ela. Ela me perdoou quando eu pedi. E ela me mostrou que servir os pequenos é servir a Deus." Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas ela não se envergonhava mais de chorar. Tudo que vocês estão vendo hoje, esse espaço, essa mudança, nasceu de uma oração. Da oração de uma pobre. E se isso não é prova de que Deus ouve os humildes, eu não sei o que é. A sala explodiu em aplausos. Mas Helena não ouvia. Só olhava para Dona Maria, que sorria com os olhos cheios de luz. E naquele momento, Helena sentiu. Sentiu o perfume de rosas, suave, mas inconfundível. Sentiu uma presença quente, maternal, envolvendo tudo. E soube, sem nenhuma dúvida, que Maria estava ali. Presente. Sorrindo. Abençoando. 1 ano e meio depois. Era outubro. Mês de Nossa Senhora Aparecida. E o Hospital Santa Cruz nunca esteve tão cheio de vida, não de doença, mas de esperança. Os corredores que antes eram gelados e impessoais agora tinham plantas nas janelas, quadros com frases de conforto, voluntários distribuindo abraços e palavras gentis. A sala de espera não era mais um purgatório de plástico azul e desespero silencioso. Agora tinha cadeiras confortáveis, revistas, um cantinho infantil, café quente e gente que realmente se importava. A mudança não foi da noite pro dia. Não foi mágica. Foi trabalho. Foi persistência. Foi Helena, todos os dias, escolhendo o amor mesmo quando era mais fácil voltar à frieza. Foi ela contagiando outros, um coração de cada vez. Foi Deus agindo através de mãos humanas. E os frutos estavam por toda parte. Pacientes que antes eram tratados como números agora tinham seus nomes lembrados. Famílias que chegavam desesperadas saíam confortadas, mesmo quando as notícias não eram boas. Pessoas pobres não eram mais segregadas ou humilhadas, eram recebidas com a mesma dignidade que qualquer outra. O hospital tinha virado referência na região. Não pela tecnologia, os equipamentos continuavam os mesmos. Mas pelo calor humano, pela fé em ação, pelo amor que curava tanto quanto os remédios. Helena, naquele outubro, tinha 44 anos. O rosto era o mesmo, mas os olhos... os olhos eram completamente diferentes. Tinham a suavidade de quem aprendeu a ver Cristo nos outros. Tinham a paz de quem foi quebrada e remontada por Deus. Ela não era perfeita. Ainda falhava. Ainda tinha dias difíceis, dias em que a velha impaciência tentava voltar. Mas agora ela reconhecia. Parava. Respirava. Pedia perdão. E recomeçava. Porque o arrependimento verdadeiro não é um evento de uma vez só. É uma escolha diária. É acordar todo dia e dizer: hoje eu vou tentar de novo. Hoje eu vou amar melhor. Numa tarde de terça-feira, exatamente o mesmo dia da semana em que tudo começara, Helena estava organizando a escala de plantões quando recebeu uma ligação. Era o telefone de Dona Maria. Mas não era a voz dela. Era uma vizinha, a voz trêmula. Helena? É a Aparecida, vizinha da Dona Maria. Ela pediu para te chamar. Tá pedindo por você. O coração de Helena apertou. Tá acontecendo alguma coisa. Silêncio do outro lado. Depois. Acho que ela tá se despedindo. Helena saiu correndo do hospital. Entrou no carro com as mãos tremendo tanto que errou a marcha 2 vezes. Dirigiu pelas ruas com o coração disparado, rezando baixinho,
implorando para chegar a tempo. Por favor, Deus, deixa eu me despedir, deixa eu agradecer mais uma vez. Chegou na Vila Esperança 15 minutos depois. Correu pela rua de terra, subiu os degraus do barraco de madeira e entrou. Dentro, havia várias pessoas. Vizinhos, amigos, gente do bairro. Todos em silêncio, muitos rezando o terço. E ali, na cama de tábuas, estava Dona Maria. Estava pálida. Muito pálida. A respiração era curta, trabalhosa. Mas quando viu Helena entrar, seus olhos se iluminaram. Helena se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão fria da idosa. Eu tô aqui, Dona Maria. Tô aqui. A velha sorriu. Aquele sorriso fraco, mas cheio de paz. Eu sabia que você viria, filha. A voz saía num fio, mas firme. Eu precisava te ver mais uma vez. Helena chorava sem parar, mas tentava sorrir. Não fala assim. A senhora vai ficar boa. Vai. Dona Maria apertou a mão dela com uma força surpreendente. Não, filha. Minha hora chegou. E eu tô feliz. Tô indo pra casa. Pra casa de verdade. Ela respirou fundo, com esforço. Mas antes, queria te dizer uma coisa. Helena se curvou mais perto. O quê, Dona Maria? Fala. Os olhos da idosa estavam úmidos agora, mas brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Obrigada por ter deixado Deus te mudar. Obrigada por ter escutado Nossa Senhora. Obrigada por ter sido a filha que ela sabia que você podia ser. Cada palavra custava tanto esforço que Helena sentiu o peito rasgar. Eu que agradeço, Dona Maria. Eu que agradeço tudo. A senhora me salvou. Me mostrou Deus, me ensinou a amar. Dona Maria balançou a cabeça devagar. Não fui eu, filha. Foi ela. Sempre foi ela. E então, com a pouca força que restava, a idosa ergueu a mão trêmula e tocou o peito de Helena, bem no coração. Agora você vai continuar. Vai levar essa luz para mais gente. Vai mostrar que ninguém tá perdido quando Maria intercede. Helena segurou a mão dela contra o próprio peito e chorou. Eu prometo, Dona Maria. Vou fazer isso pelo resto da minha vida. A velha sorriu uma última vez. E então fechou os olhos, a respiração cada vez mais suave, mais lenta, mais espaçada. As pessoas ao redor começaram a rezar mais alto. O terço corria entre os dedos calejados. E Helena ficou ali, segurando a mão de Dona Maria, até o último suspiro. Quando tudo terminou, quando Dona Maria partiu tão suavemente quanto uma vela que se apaga, Helena não conseguiu se levantar imediatamente. Ficou ali, de joelhos, ainda segurando a mão fria, chorando em silêncio. Mas não era um choro de desespero. Era um choro de gratidão, de saudade antecipada, de certeza absoluta de que aquela mulher estava agora nos braços de Maria, sendo recebida como a santa que sempre foi. Uma vizinha tocou o ombro de Helena com delicadeza. Ela tá em paz agora. Helena acenou, enxugando as lágrimas. Eu sei que ela tá. Levantou-se devagar, beijou a testa fria de Dona Maria e sussurrou. Reza por mim lá de cima, viu? Não para. Continua rezando. E saiu. No dia do enterro, o pequeno cemitério da Vila Esperança estava lotado. Gente do bairro, gente do hospital, gente que nem conhecia Dona Maria mas tinha ouvido falar da história. Helena estava lá, claro, de preto, mas com uma rosa branca na mão. Quando baixaram um caixão simples, ela jogou a rosa dentro e sussurrou. Obrigada. Por tudo. E foi ali, naquele momento, que algo aconteceu. Uma brisa suave soprou do nada, numa tarde sem vento. E com a brisa veio o perfume. Rosas. Não tinha nenhuma roseira por perto. Nenhuma flor além da que Helena jogará. Mas o perfume era inconfundível. Suave, doce, celestial. As pessoas olharam ao redor, confusas. Mas Helena sabia. Sorriu através das lágrimas, olhando pro céu. Era Maria, dizendo, ela está comigo agora. E você também nunca estará sozinha. Voltando para casa naquela noite, Helena parou o carro no mirante que dava vista para a cidade. Desligou o motor e ficou ali, olhando as luzes piscando embaixo. Pensou em tudo. Em quem ela tinha sido. Em quem tinha se tornado. Na mulher que a salvara rezando por ela. Na Virgem que apareceu para mostrar o caminho de volta. E pela primeira vez em muito tempo,
sentiu algo que não sabia mais como nomear. Paz. Paz profunda, verdadeira, que não vinha de ter tudo certo na vida. Vinha de saber que Deus estava no controle, que cada erro podia ser reparado, que cada coração podia ser amolecido, que nunca é tarde demais quando há arrependimento sincero. Ela fechou os olhos e rezou. Maria, minha mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter vindo me buscar quando eu estava perdida. Obrigada por Dona Maria. Obrigada por tudo. E ali, no silêncio daquele carro parado, ela sentiu de novo a presença, o perfume, o calor maternal envolvendo tudo, e soube que nunca mais estaria só. Porque quem Maria escolhe, Maria protege. Quem Maria chama, Maria não abandona. E quem Maria transforma, brilha para sempre com a luz do filho dela. 2 anos depois do dia em que tudo começou, Helena estava sentada na pequena capela do Hospital Santa Cruz. Era cedo. O sol ainda não tinha nascido completamente, e a luz suave da manhã entrava pelas janelas de vidro colorido, pintando o chão de azul, vermelho e dourado. Ela ia ali toda manhã antes do plantão. 15 minutos. Às vezes 20. Apenas sentava, respirava e rezava. Não pedia nada específico. Apenas agradecia. E pedia forças para continuar amando, mesmo nos dias difíceis. Naquela manhã, havia algo especial. Era 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E Helena tinha levado uma pequena imagem de Maria que Dona Maria tinha lhe dado meses antes de partir. Era simples, de gesso pintado à mão, com as cores meio apagadas. Mas era a coisa mais preciosa que Helena possuía. Colocou a imagem no banco ao lado e ficou olhando para ela por um tempo. Eu ainda sinto falta dela, sabia? Sussurrou, como quem conversa com uma amiga íntima. Todos os dias. Mas eu sei que ela tá com a senhora agora. E eu sei que ela tá feliz. Respirou fundo, sentindo as lágrimas virem de novo, mas agora eram lágrimas suaves, sem dor. Eu não sou perfeita. Ainda erro. Ainda tenho dias que a velha Helena tenta voltar. Mas eu não desisto. Porque a senhora não desistiu de mim. E Dona Maria não desistiu de mim. Então eu não vou desistir de mim mesma. Um silêncio doce preencheu a capela. Helena fechou os olhos e sentiu, mais uma vez, aquela paz que não fazia sentido racional, mas fazia todo o sentido do coração. A paz de saber que estava no caminho certo. A paz de saber que Deus não desperdiça nenhuma dor. A paz de saber que mesmo os erros mais feios podem virar sementes de transformação. Quando saiu da capela e começou seu plantão, Helena foi recebida com sorrisos, abraços, gente que a cumprimentava com carinho verdadeiro. O hospital tinha mudado tanto que parecia outro lugar, mas na verdade, o lugar era o mesmo. O que tinha mudado eram as pessoas. E tudo tinha começado com ela, com uma enfermeira de coração endurecido que foi quebrada, perdoada e reconstruída por Deus. Naquela manhã, Helena atendeu 17 pacientes. Entre eles, uma idosa de roupa simples que chegou com febre e dor no peito. E dessa vez, Helena não olhou para a roupa. Não mediu pela aparência. Não categorizou. Olhou nos olhos. Segurou a mão trêmula. Sentou ao lado da mulher e perguntou, com toda a calma do mundo: "A senhora está sentindo o quê? Me conta tudo." Sem pressa. A idosa olhou para ela com aquele misto de surpresa e gratidão que os pobres têm quando são tratados como gente. "Obrigada, filha. Obrigada por me ouvir." E Helena sorriu. Não o sorriso mecânico de antes, mas o sorriso de quem aprendeu que servir é a única forma verdadeira de amar. No final do plantão, já escurecendo, Helena passou pela recepção e viu algo que a fez parar. Na parede, bem acima do balcão, tinham colocado uma placa pequena, discreta. Ela não tinha reparado antes. Chegou mais perto para ler. "Servir os pequenos é servir a Deus. Em memória de Maria, que nos ensinou o amor verdadeiro." Abaixo, uma foto de Dona Maria. Simples. Sorrindo. Com aqueles olhos claros cheios de luz. Helena sentiu o peito apertar de emoção. Não sabia quem tinha colocado ali. Mas não importava. O que importava é que a memória daquela mulher, daquela santa, estava viva. E ia continuar viva enquanto houvesse gente disposta a amar como ela amou. Tocou a placa com a ponta dos dedos, fechou os olhos e sussurrou: "Eu não vou esquecer, Dona Maria. Eu prometo. Nunca vou esquecer." E ela não esqueceu. Nos anos que se seguiram,
Helena se tornou uma referência não só no hospital, mas na cidade inteira. Não porque buscava fama, não porque queria reconhecimento, mas porque o amor verdadeiro não se esconde, brilha, contagia, transforma. Ela treinou dezenas de enfermeiros e médicos. Criou projetos sociais que levavam saúde para comunidades carentes. Visitava presídios, asilos, orfanatos, sempre com a mesma mensagem: vocês importam. Vocês têm valor. Deus não esqueceu de vocês. E em cada gesto, em cada palavra, em cada abraço, ela via o rosto de Dona Maria. E por trás dele, o rosto de Nossa Senhora. Porque foi isso que Maria lhe ensinou naquela noite de aparição: que Deus está nos pequenos. Que Cristo se esconde nos pobres. Que servir os esquecidos é a forma mais pura de oração. E a lição? A lição é simples, mas profunda como o oceano. Nunca julgue ninguém pela aparência. Nunca despreze os humildes. Porque você pode estar desprezando um anjo. Você pode estar fechando a porta para Deus. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste, no dinheiro que tem, no status que carrega. Está na dignidade que Deus colocou dentro dela. E essa dignidade é sagrada, intocável, eterna. E mais, nunca é tarde para mudar. Nunca. Não importa quão duro seu coração tenha ficado. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quanta gente você feriu. Se há arrependimento sincero, se há vontade de reparar, se há humildade para pedir perdão, Deus refaz tudo. Maria intercede. E o impossível acontece. Porque a fé e o amor corrigem o impossível. Se essa história tocou seu coração, talvez seja porque há algo dentro de você pedindo para ser curado. Talvez você também tenha endurecido sem perceber. Talvez você também tenha tratado alguém mal. Talvez você também precise de perdão. E a boa notícia é: você pode recomeçar. Hoje. Agora. Neste exato momento. Deus não desiste de ninguém. Maria não abandona nenhum filho. E o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais libertador. Peça perdão. Repare o que puder. Escolha o amor. Escolha servir. Escolha ver Cristo nos pequenos. E se você sentiu essa história no fundo da alma, deixe um amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar de novo. Porque tem gente por aí desistindo do amor. Tem gente achando que não tem mais jeito. Tem gente pensando que errou demais para ser perdoado. E talvez essa história seja exatamente o que faltava para essa pessoa entender. Sempre a esperança. Sempre a misericórdia. Sempre a Maria intercedendo. Se você quer continuar ouvindo histórias assim, histórias de fé, de conversão, de milagres verdadeiros que acontecem quando o coração se abre, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Maria caminha com você. Deus não soltou sua mão. E cada novo dia é uma chance de recomeçar. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua vida. Que ela toque seu coração. Que ela te mostre, como mostrou para Helena, o caminho de volta pro amor. Amém.